panspermia cósmica, o retorno. O que é isso? Você já vai entender, né? O tempo do sorteio não está contabilizado, né? Não vale. Oi, professor Decar. Eu dediquei aqui um tempão para o sorteio, mas eles não deram pausa no cronômetro aqui. Viu? Ah, então tá bom. Senão não vou sortear mais nada. O TCC, a pós-graduação que eu fiz faz 2 anos aí, eu pensei assim, eu quero, numa faculdade secular, foi na Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, mas eu queria fazer um TCC, e aqui vai uma dica também para você. Criacionista sem parecer. Porque também se você chegar lá querendo falar de dilúvio, Arca de Noé, né, criacionismo, pode ser bem complicado de encontrar até um orientador para o trabalho. O que eu me propus fazer? Uma revisão bibliográfica dos últimos artigos dos 10 anos para cá, mais ou menos, que tratam da origem química da vida. Tem muita coisa aí na área de geoquímica, de química, biologia, certo? Bioquímica, para ver o que os autores andam falando. Será que alguém descobriu? Será que algum pesquisador, algum cientista, algum autor propôs algum mecanismo que consegue explicar como a vida surge a partir da não-vida? Alguns chamam de abiogênese, né? Foi esse o trabalho. Eu basicamente já sabia a resposta, mas eu fui então a campo, né? Vamos lá, vamos pesquisar. Surpresa zero, porque de fato os últimos e mais recentes e profundos e de autores respeitados nessa área da origem química da vida afirmam categoricamente que nós não temos resposta para o enigma. Continua sendo um enigma. Portanto, se você lê isso aí na mídia popular, super interessante, ou assiste num programa de TV popular também, pessoas dizendo que a vida surgiu, saiba que eles estão falando de conta própria. Porque os que entendem do assunto, na literatura científica, acadêmica, não falam a mesma coisa. Eles sabem que o problema continua, tá? Então, a minha palestra vai ser simples. Eu vou apresentar um pequeno histórico de como esse assunto vem se desenvolvendo ao longo dos últimos 70 anos, desde a primeira proposta, uma tentativa de proposta para como a vida teria surgido na Terra, e depois eu vou citar para vocês o artigo científico, publicado em 2008, que me motivou a fazer a minha pesquisa, certo? E eu espero que eu publique em algum local aí, logo também, porque a minha ideia foi justamente fazer já em forma de artigo científico, está prontinho. É só submeter e ver se alguém aceita, né? Vamos lá. Eu começo aqui citando um cientista evolucionista que teve uma grande influência na minha adolescência, juventude lá, que é o Carl Sagan. Carl Sagan era um astrônomo, divulgador de ciência, ateu, evolucionista, mas assim, uma mente brilhante. E quando eu tinha 15 anos, eu comprei num sebo o livro Cosmos, que é uma coletânea dos programas, dos roteiros, dos programas que ele mesmo apresentava nos anos 80. Depois houve um remake aí, né? Uma nova série Cosmos com um astrofísico, mais recentemente, mas a série clássica era apresentada por Carl Sagan. A citação que eu faço agora é de um outro livro dele, não é o Cosmos, é o livro O Universo, o Mundo Assombrado pelos Demônios. Demônios aí para ele são as pseudociências, ok? Não é literal. E ele escreveu: se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. Concordam com ele? Eu concordo totalmente. Se antes de uma ideia ser aceita, as pessoas exigissem evidência adequada, não é só evidência, ele categoriza, né? Ele qualifica, evidência adequada, não haveria tantas pseudociências por aí, certo? E eu vou trabalhar com esse conceito de Sagan, evidência adequada. Gravem essas palavrinhas. A gente só quer isso, para as coisas que nos dizem por aí. Aliás, vale para tudo na vida, né? Recebeu uma informação lá no grupinho da família no WhatsApp, né? Sobre vacina, sobre achado esse ou aquele, enfim, qualquer coisa. Exija evidência adequada. Adequada. Qual a fonte? De onde vem essa informação? Quem disse? Quem está por trás da pesquisa? Você merece essas informações.
precisa buscá-las. É o que faremos. 1950, foi nessa década que começaram então as pesquisas tentando propor um cenário que explicasse talvez a origem da vida aqui na Terra a partir da não-vida, a biogênese. E tudo começou com Stanley Miller, que era na época aluno de pós-graduação, lá na Universidade de Chicago, de um professor chamado Harold Urey. Tanto que o experimento ficou conhecido como experimento de Urey-Miller, aluno e professor. O que era esse experimento? Ali, estão vendo ali os balões de vidro? Eles colocaram dentro de um balão de vidro, um aparato, né, na verdade, alguns gases que supunham, vejam, a experiência parte de uma pré-suposição. Eles nem tinham como saber como seria a atmosfera da suposta Terra primitiva. Eles supunham, mas com intenções já, obviamente, que houvesse lá vapor da água, hidrogênio, gases ricos em hidrogênio, como metano, amônia. Colocaram tudo isso num balão de vidro e supunham que na atmosfera primitiva houvesse descargas de raios, né, descargas elétricas, e começaram a bombardear essa mistura de gases com descargas elétricas. Depois de algum tempo, de fato, formaram-se ali algumas moléculas orgânicas que incluíam alguns aminoácidos. E todo mundo sabe que aminoácido, as proteínas são feitas de aminoácidos. E o DNA é feito de proteína. Então, conseguimos alguma coisa. Como se de aminoácidos para DNA fosse um pulinho, né? E outra coisa, quem estudou biologia sabe do conceito de levógero e destrógero. Nessa mistura se formavam os dois tipos. Só que a vida, ela é formada por um tipo só. Alguém teria que selecionar um tipo, descartar o outro, para poder obter depois proteína e vida, enfim, né? Outra coisa que ninguém fala nos livros que ainda usam essa experiência como se fosse um bom argumento, não é mais. Já foi descartado e eu vou mostrar por quê. Os mesmos raios, descargas elétricas que formavam aminoácidos, destruíam esses aminoácidos se não fossem tirados dali o quanto antes. Você percebe que a interferência de um agente externo era necessária o tempo todo? Primeiro, para produzir o aparato. Segundo, para tirar os aminoácidos dali. Terceiro, para selecionar os que fossem úteis. Cadê a ideia do acaso? Se tudo ali é direcionado. Na verdade, mesmo que tenha falhado o experimento, mas mesmo assim, ele mostra design inteligente desde o começo. Concordam? Porque eles eram da área de química e bioquímica e sabiam que essa mistura daria aquilo que eles queriam. Certo? Então, as pressuposições já estavam meio que contaminadas, com uma ideia de evolução, de surgimento da vida a partir da não-vida, e por aí vai. 10 anos depois, geoquímicos, pesquisando melhor o assunto, concluíram, com base em evidências mais adequadas, que a atmosfera primitiva da Terra não era bem aquela de Urey e Miller. Provavelmente tinha ali também H2, gases vulcânicos como CO2 e nitrogênio. E aí o que acontece? Quando eles pegavam esses gases e colocavam no aparato, não formava aminoácidos. Então o que aconteceu é que essa experiência aí, ela acabou sendo deixada para trás, ficou aí como a sua história, né? Só que, infelizmente, ainda podemos ver esse tipo de argumento em livros didáticos, não da CPB, claro, a gente está bem informado ali. Mas alguns livros didáticos por aí trazem, por exemplo, os embriões de Haeckel como um argumento para a evolução. Isso já foi desmascarado. Alguns hominídeos ou crânios que já foram desmascarados também, como fake news, aparecem por aí, e esse experimento de Urey e Miller também de vez em quando aparece. Estão bem desatualizados, hein? Porque já foi desacreditado lá atrás, nos anos 60, por geoquímicos, ok? Vamos lá.
Eu quero citar agora para vocês, aproveitar aqui e fazer um parênteses um pouco extenso, mas acho que vale a pena nessa palestra, uma admissão sincera que o Richard Leakey, importante cientista evolucionista, na introdução de uma das edições do livro Origem das Espécies, de Darwin, ele admite que a teoria da evolução tem, de fato, duas grandes inconsistências, ou falhas, ou são pedras no sapato da teoria da evolução. Primeira, isso eu tenho lá em casa, não trouxe, mas está lá na introdução de uma edição que eu tenho em casa do livro Origem das Espécies. Primeira, a explosão cambriana. De novo, o problema da origem da vida, a partir da não vida. É o mysterium tremendum, em latim, né? A origem da vida. E o segundo problema é a origem dos sexos. Eu acho que é bastante sincero, honesto, né, da parte de Leakey, admitir isso aí. Que a maior parte dos evolucionistas, darwinistas, tenta apresentar o modelo como se fosse algo já resolvido, estabelecido e unânime, e não é bem assim, né? Vamos avaliar esses dois pontos aí, então, começando pela explosão cambriana. O que é isso? O Dr. Naor já falou sobre isso e outros mais. Coluna geológica, né? Ali aquelas eras, períodos, né? É um bolo de camadas, mais ou menos assim. Cada camada datando aí de milhões até bilhões de anos. E lá embaixo, né? Lá nas camadas mais inferiores, onde há vida complexa, isso é chamado de cambriano. Se eu não me engano, uns 500 milhões de anos lá no passado, supostos, né? Os principais filos simplesmente aparecem, do nada. Abaixo do cambriano, no pré-cambriano, você não encontra fósseis de criaturas tão elaboradas já quanto as que aparecem no cambriano, como por exemplo, amonitas, trilobitas. Aliás, trilobita é o símbolo do meu blog, né? Ali está o logotipo, quem não sabia, é isso, trilobita. É um artrópode, quando se saiba, extinto, vivia no fundo, ali dos mares ancestrais, né? Só que é um animal já bastante complexo, sabe? Para começar, já tinha células, obviamente, e uma célula já é um absurdo de complexidade. Ele tinha muitas e muitas células. Ele tinha órgãos locomotores, tinha olhos de cristais de calcita, semelhante aos olhos compostos dos insetos de hoje, que é uma tecnologia super avançada de visão. Você não encontra pré-trilobitas antes do cambriano. Estão percebendo o problemão aí? Porque se a evolução é como dizem que é, gradual, né, dos mais rudimentares para os mais complexos, deveria haver pré-trilobitas mais simples, menos elaborados, sei lá, a linguagem até ela não alcança o conceito, né, mas deu para entender, né? Os tais elos transicionais. Até chegar ao ancestral comum, né, nunca descoberto, que ninguém sabe qual foi, do qual toda a vida surgiu, né, foi variando, biodiversidade, enfim. Cambriano é um mistério tremendo para a evolução, e eu concordo com Richard Leakey, porque a vida aparece com toda a sua complexidade. A vida nunca foi simples, tira isso do seu vocabulário. Para ter uma célula, você precisa ter muita complexidade. Só que você tem muito mais do que isso no cambriano. Você tem, repito, os principais filos aparecem, pipocam na história. De onde vieram? Esse é o problema. E quanto à origem dos sexos, é outro problemão, porque admitindo que a vida tenha surgido lá como uma célula primordial ou coisa parecida, ela era assexuada. A reprodução não era assexuada. Se dividia. Para você ter uma ideia do problemão que envolve tudo isso, a produção dos espermatozoides depende de um gene, que obviamente só os machos têm, que é o Bowley. Quando existe apenas um gene que codifica uma função que é vital, é interessante ver o que os evolucionistas dizem. Eles falam, esse gene nunca mudou ao longo da história evolutiva. É claro que não, porque se mudasse, acabava a vida. Quer ver um outro tipo? O homeobox, né, que é o gene mestre de obras. Quando o óvulo é fecundado, começa a haver uma multiplicação absurda, né?
E depois começam a aparecer os órgãos e os planos corporais, e uma simetria fantástica ocorre, 2 braços, 2 pernas, 2 ouvidos, 2 olhos. Por que não é uma multiplicação assim desordenada que gera seres aberrantes? Porque há um gene chamado homeobox que controla a divisão celular e a simetria dos seres simétricos. A mesma coisa dizem os evolucionistas, esse gene nunca mudou. Mas é claro que não, porque se ele mudasse, poderia haver problemas gravíssimos na formação dos seres. E antes de ele existir, por que não vemos no registro fóssil seres aberrantes, deformados, sem simetria? A gente vê a simetria desde sempre na coluna geológica, né? Então, problemas, né? Eu li um tempo atrás um artigo fantástico na revista, uma revista séria, a revista Ciência Hoje, não é como essas revistas populares que publicam muita coisa estranha, que me fez dizer amém, louvado seja Deus no fim da leitura. Não é uma revista religiosa, claro que não, mas a pergunta na capa ali é bem interessante, né? Por que a mãe não rejeita o feto? Era de se esperar que o sistema de defesa da mãe, quando identificasse o óvulo fecundado, né, e à medida que ele fosse se desenvolvendo, identificasse aquilo ali como sendo uma parte, algo estranho ao corpo, porque de fato 50% do material genético ali não pertence ao corpo da mãe. Então a tendência seria eliminar como um órgão transplantado, por exemplo. Mas via de regra não acontece isso, só quando acontece alguma doença como eclâmpsia, né? Mas a imensa maioria dos casos não acontece isso, dá certinho. Aí você vai lendo o artigo, eles vão explicando ali, os cientistas, que quando o óvulo fecundado se fixa à parede uterina, a primeira coisa que acontece é ser revestido por um campo de força, uma barreira protetora, chamada placenta, que é um órgão super complexo. Permite que entre o que tem que entrar e não entre o que não pode entrar. Por exemplo, anticorpos da mãe. Não vai entrar, porque a proteção está ali, né? Aí os próprios autores se perguntam, e se eventualmente, por algum motivo qualquer, um anticorpo da mãe conseguisse perfurar a barreira placentária, o que aconteceria? O sistema de defesa do bebê que já está em formação identificaria a invasão e neutralizaria o anticorpo da mãe. Me diga se não é motivo para dizer, louvado seja Deus, porque de modo maravilhosamente assombroso me formaste, disse Davi, lá no Salmo. Incrível, né? Tudo que está envolvido no processo de embriogênese, né? Embriologia, gestação, fecundação. Mas vamos dar assim alguns benefícios de dúvida, né? Para esse pessoal que acredita nesses milagres. Suponhamos que os milagres aconteceram, houve uma fecundação. Tem mais, né? Deixa eu voltar aqui e contar outra coisa, né? Antes de haver fecundação, tem que ter havido o seguinte, né? Eu disse há pouco que o primeiro ser era assexuado. Para que existissem macho e fêmea, foram necessárias mutações casuais, porque assim são, em 2 seres diferentes. Eu estou simplificando ao máximo aqui, né? Mas uma mutação teria dado origem a um sistema reprodutor masculino. E quando eu falo isso, não é só a parte morfológica, né? Tem a parte hormonal, neuronal, neurônios que comandam aquela função, uma série de coisas. Mas tá bom, vamos dar uma chance. Por milagre, surge um sistema reprodutor masculino. E por outro milagre, surge um sistema reprodutor feminino, uma mutação diferente, num ser diferente. Mas acontece que o macho surgiu, sei lá, 400 milhões de anos atrás, e a fêmea 350 milhões de anos atrás. Adiantaria alguma coisa? Nunca se encontrariam, né? Ok, então vamos supor, dando mais uma chance, de que a mutação dupla aconteceu na mesma época, mesmíssima época, mas o macho surgiu na China pré-histórica e a fêmea no Brasil pré-histórico. Adiantaria alguma coisa? Também não. Então o que tem que ter acontecido é o seguinte, né? Uma mutação
distinta deu origem a um sistema funcional, reprodutor masculino. Outra mutação deu origem a um sistema reprodutor feminino funcional, pleno. Na mesma época, na mesma geografia, os dois se encontraram, se casaram, tem que casar primeiro, né? Se casaram e foram capazes de reproduzir, dar origem a outros seres semelhantes a eles. E eu pergunto, eu é que sou crente? Eu que sou crente. É por isso que o Richard Leakey diz, aqui eu simplifiquei bastante o assunto, claro, mas até hoje eu nunca vi uma explicação coerente, convincente, para a origem dos sexos na história evolutiva. É por isso que o Leakey diz, sim, a origem dos sexos é uma pedra no sapato para a evolução. Aí, eu volto para esse ponto aqui, né? Surgiu macho e fêmea, reproduziram, mas tem uma série de barreiras pela frente. A placenta tinha que estar disponível. Se não estivesse, primeiro bebezinho formado, né, óvulo fecundado já seria eliminado. E assim vai. Tá bom, damos uma chance, então já estava disponível, já existia isso. O corpo da mulher que nunca tinha gerado nada, já estava pronto para gerar. E aí, vem o nascimento. É outro problema. Parto normal, homem morreria. Tem homem aí querendo ser mulher, pode até maquiar o exterior, mas por dentro não tem jeito não. Cromossomicamente, anatomicamente é homem. Ele fala que é mulher, mas daqui a 500 anos os arqueólogos vão pegar o esqueleto e vão dizer, é homem. Por dentro, né? A biologia não tem ideologia. A pelve, a bacia da mulher permite a passagem de um bebê, o nascimento de um bebê. Quando ela está para dar à luz, no trabalho de parto, o corpo dela jorra ocitocina, o que ajuda a afrouxar os ligamentos também. Facilita um pouco mais ainda o nascimento normal. Homem não tem jeito. Teria que ser só por cesariana. E é um problemão intransponível, né? Então, vocês perceberam, é uma sucessão de milagres esse negócio. Por isso que o Leakey diz, não dá. É uma pedra no sapato. E o bebê nasce e já tem o leite prontinho para as suas necessidades. Um alimento que já prepara o sistema digestório dele para depois receber alimento sólido. Um alimento que já tem anticorpos, o colostro. Estava ali disponível, prontinho. Isso é acaso ou design inteligente para você? Vamos falar um pouquinho sobre a célula e o que tem dentro dela? Organelas fantásticas, o ribossomo. Uma organela que fabrica proteínas e enzimas para os seres vivos e faz isso juntando, costurando aminoácidos. Sim, aqueles que eu já falei, né? Aminoácidos. É uma máquina molecular natural. Todos nós temos, graças a Deus, em todas as nossas células. Portanto, são trilhões e trilhões de máquinas moleculares que fabricam proteínas para nós existirmos. Beleza. Vamos comparar? O ribossomo, que já existe há milhares de anos, não é tecnologia de ponta, produz 20 blocos de proteínas por segundo. A máquina molecular artificial criada pelo ser humano, que imita o ribossomo, mais moderna, produz 4 blocos a cada 12 horas. Comparou? 20 blocos por segundo, ribossomo, e a máquina molecular humana, a máquina artificial aí, que simula um ribossomo, 4 blocos só a cada 12 horas. A gente se gaba do que faz, né? Mas, na verdade, a gente só copia e não consegue nem chegar perto do que já está por aí. Se Deus cobrasse de nós royalties, copyright, estaríamos falidos, né? Vamos lá. O que vocês acham das hidrelétricas? São fantásticas ou não? Revelam design inteligente ou não? Claro! É uma invenção tremenda, né? O que basicamente elas fazem, aí estão a Itaipu, né? As tubulações da Itaipu, turbinas aí gigantescas da Itaipu, central de comando, né? O cérebro, computadores. O que basicamente uma hidrelétrica faz é converter uma energia não tão útil, no caso aqui o movimento da água, energia cinética, em uma energia mais útil. Qual? Elétrica. O conceito é esse, resumindo. Transforma um tipo de energia não tão útil numa energia bem mais útil para o nosso uso. Beleza.
Vamos falar agora de uma usina de energia microscópica, nanotecnologia, existente também dentro de nossas células, a mitocôndria, que basicamente faz a mesma coisa. Ela pega uma energia não tão útil, no caso gordura e açúcares, e transforma em moléculas de adenosina trifosfato, ou ATP, que é ótima para o nosso corpo funcionar. É do que dependemos para funcionar, para caminhar, para pensar, para existir. Então o conceito é o mesmo. As mitocôndrias transformam energia em uma melhor energia para os seres vivos. Ok? Comparando, a gigante Itaipu possui apenas 20 turbinas. Cada mitocôndria tem milhares de turbinas e cada célula tem milhares de mitocôndrias. Ou seja, quantas mini Itaipus você tem dentro de você neste momento funcionando para você existir? Incontáveis. Incontáveis. Repito, nós temos trilhões de células, mais células do que estrelas na galáxia. Você é um universo, de certa forma. E cada célula tem muitas e muitas mitocôndrias. E cada mitocôndria tem milhares de turbinas. Você tem um número incalculável de turbinas funcionando nesse momento aí dentro de você. Nanotecnologia. O que mais? O interessante é que esse processo de geração de energia, ele acaba gerando também cerca de 50% de, aspas, desperdício. Ou seja, subproduto é calor. No caso das hidrelétricas, infelizmente, boa parte da energia que é transmitida pelos cabos se perde em forma de calor. Vai para o espaço, né? Fica perdido no ar, digamos, né? Aquece e se perde. No caso do corpo humano, nada se perde. Esse 50% que é gerado em forma de calor é exatamente a quantidade suficiente para você manter, o seu corpo manter os 36, 37 graus ideais para as suas funções metabólicas. Viu que perfeito? Nada se perde, tudo é aproveitado. Um sistema perfeito. E o que eu poderia falar sobre este outro órgão aqui? O que vocês acham? Quanta coisa se poderia falar sobre isso? O 1,5 kg de matéria mais complexa do universo, tão complexo que não se entende. Ele, pensando sobre si mesmo, ainda tem muito para aprender. Não consegue se decifrar. O cérebro. Eu vou ler só um pequeno texto aqui de um livro evolucionista, para vocês verem como eles se traem quando o assunto é complexidade. Foi publicado na Publifolha, editora da Folha de São Paulo, como o cérebro funciona. E o texto diz assim, e depois que eu li, minha reação foi, como é que é? Como é que é? O cérebro é o objeto mais complexo que o homem conhece. Concordamos. Dentro dessa massa aparentemente grosseira e disforme, há o maior projeto de design já visto. Como é que é? Se tem projeto, tem que ter um projetista. Se tem design, tem que ter um designer. Como que os caras me dão uma mancada dessa e na mesma frase usam a palavra projeto e design? Estão dando margem para os criacionistas, né? Ao maior projeto de design já visto. Tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Houve uma recontagem para menos, mas continua sendo bilhões. As células nervosas, né, do cérebro. Cada um desses neurônios pode fazer entre 1000 e várias centenas de milhares de sinapses, de pontes. Então você chega a um número absurdo de sinapses dentro do cérebro. E ali explica o que é uma sinapse, né? Uma junção entre dois neurônios. Logo, o seu cérebro é capaz de produzir cerca de 1000 trilhões de conexões. Incrível e insuperável. Por isso que eles falam, é projeto de design, não tem como falar de outro jeito, né? Eles se traem quando escrevem. Se fosse impresso como listas telefônicas, o genoma humano formaria uma pilha de cerca de 170 metros de altura. Ali, enovelado, um glóbulo fractal dentro do núcleo das células, você tem um filamento ali de 2 metros mais ou menos, né? Se fosse desenovelado. Isso é muito comprido, sabia?
Você tem trilhões de células, e cada um desses filamentos esticados dariam 2 metros, emenda um no outro, daria para ir quantas vezes até Saturno e voltar, né? Você é muito comprido, só está todo compactado aí, né? A célula. Eu ganhei de presente, enquanto eu fazia a minha pós-graduação, um livrão dessa grossura assim, tem milhares de páginas, desse tamanho. O título é A Célula. Só para descrever uma célula. Então não me venha dizer que a vida surgiu como uma célula primordial ou coisa parecida, porque já é enormemente complexa. Tudo que eu falei até agora para vocês está dentro dela. Vamos ver se funciona agora essa animação. Lá no teclado, para mim, lá no computador, clica no meio da tela para ver se roda. No meio da tela. Aí. Não deu. Achei que ia funcionar. Tenta de novo. Não, vai ficar na vontade. Não funcionou. Tudo bem. É uma animação 3D de uma quinesina. Quinesina é um robô molecular, está aí dentro de você, nas suas células também. Aqui no caso ela está sobre um microtúbulo e ela literalmente caminha, tem patinha assim, ó, ela vai caminhando e levando nas costas uma vesícula. São robozinhos moleculares que alocam, né, certas coisas dentro das células. Tem milhares delas em cada célula, portanto você também tem trilhões e trilhões de nanorobôs aí, neste momento, funcionando dentro de você. Quando eu falo em nanorobô ou nanotecnologia, você pensa em acaso? Ou pensa em projeto? Né? Muito estranho pensar em casualidade, vendo coisas assim tão absurdamente complexas. Né? E agora, só para a gente fechar a questão, esse foi o artigo que me inspirou, que inspirou o meu TCC. Na revista Progress in Biophysics and Molecular Biology, os autores são bastante reconhecidos no meio aí da biologia molecular, e o título do artigo é Explosão Cambriana, causa terrestre ou cósmica? O velho tema da explosão cambriana, que para Richard Leakey era um enigma para a evolução. Em 2008, e agora ainda continua, é tema de estudo, porque ninguém resolveu o problema até agora. Entre tudo que eu li sobre isso, nesta matéria, eu encontrei um parágrafo de ouro que diz o seguinte: então saiba que cientistas renomados da área que estuda o assunto atualmente pensam o seguinte: todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida desde 1950 com Urey Miller até agora levaram a fracassos deprimentes. Parece então razoável irmos ao maior local disponível com relação ao espaço e tempo. Não é uma boa admissão? Fique sabendo disso, tá? Se você ouvir pessoas não especializadas, em mídias não especializadas, dizendo o contrário, estão mal informados. Porque quem entende o assunto está dizendo o seguinte: olha, desde 1950 até agora não temos nenhum modelo para explicar a origem da vida. Tudo o que foi feito, todos os testes, experimentos, tentando simular a suposta origem da vida, deram em fracassos deprimentes. Então qual é a única alternativa que lhes resta? Jogar a batata quente para fora. Não conseguimos lidar com o assunto aqui, então, onde surgiu a vida? Como foi? Foi no espaço. Veio do espaço. Tá, mas como é que você sabe? Não sei. Aqui entra uma coisa que em filosofia a gente chama de tautologia, argumento circular. Quer um exemplo? A casa é vermelha. Por quê? Porque é vermelha. Explicou alguma coisa? Não. Aplicado à vida. A vida surgiu. Por quê? Porque estamos aqui. Não explicou nada, né? Então a questão aqui é a mesma, né? Jogou para o espaço. Mas como é que surgiu? Não sei. Mas por que você acha que surgiu? Estamos aqui. Então ela veio de algum lugar. E por que não surgiu aqui? Porque aqui não dá tempo. Não daria tempo, aqui não tem condições. Aqui já ficou demonstrado que não existe um cenário que explique o assunto. Então como é que funciona esse negócio de panspermia cósmica? Panspermia, quer dizer, a sementeira, né? O semear a vida.
Em algum local do universo vasto, eu vou brincar de novo aqui, simplificando ao máximo a ideia, né? Mas é basicamente isso. Em algum lugar desse vasto universo surgiu uma bactéria. Percebam que os mesmos problemas para explicar isso aqui continuam valendo para lá. Surgiu como? Né? Mas milagres evolucionistas acontecem. Aí surge esse ser vivo. Ele embarca numa rocha espacial, num asteroide. Ou surgiu no asteroide, sei lá. E começa a viajar pelo universo. Detalhe, sobrevive a temperatura zero, né? Absoluto ali. Se existem anaeróbicos, né? Mas sei lá, ali não tem ar, vácuo, também sobreviveu a isso. Radiações letais que vêm das estrelas. Os astronautas, quando vão para o espaço, têm que usar toda uma roupa especial, a nave tem que ser devidamente protegida para justamente minimizar os efeitos da radiação cósmica, que vem do Sol, no nosso caso aqui mais perto ao Sol. Ela sobreviveu às radiações letais no espaço. De repente se deparou com um planeta convidativo, água em estado líquido, tem um campo magnético protetor, legal, é aqui que eu vou morar. E aí começa a entrar na atmosfera terrestre. O que acontece quando rochas espaciais entram na atmosfera? Estrelas cadentes. Começa a queimar, o atrito com o ar, né? A atmosfera começa a queimar a temperaturas altíssimas. As naves, os ônibus espaciais, por exemplo, quando para pousar, para vir de volta para a Terra, eles contavam com proteção de cerâmica refratária, ali nos bordos de ataque, na asa, na cauda lá, né? Tanto que teve uma dessas, acho que foi a Challenger, que explodiu na entrada porque uma daquelas cerâmicas soltou. E aí superaqueceu e explodiu. Então, tem toda uma proteção para não pegar fogo mesmo, né? Porque a temperatura é muito alta. A maioria das rochas espaciais, elas se desintegram na atmosfera. Quando são grandes o bastante, ou de um metal bastante resistente, chegam até o solo e são os meteoritos, ok? Essa bactéria que já tinha sobrevivido ao vácuo, ao frio, às radiações cósmicas, sobrevive à entrada na atmosfera. Milhares de graus. E mais, quando chega no chão, o impacto, que geralmente vaporiza tudo ali, vitrifica o solo, de tão quente e forte que é o impacto, deixa só uma cratera ali, um astroblema no local. Ela sobreviveu a tudo isso, gente. Que bactéria só pode ter sido essa? Bactéria de Krypton, né? E isso quer dizer que vocês são todos kryptonianos, porque descendem dessa bactéria espacial. E aí, quem é crente? Quem é mais crente? A minha concepção, no meu modelo, na minha cosmovisão, um ser infinito, todo-poderoso, doador da vida, criou neste planeta a vida perfeita, pelo poder de sua palavra. A outra versão possível qual é? Esta aí. Fique à vontade. Para mim ela é muito, muito mais incrível, increíble, para usar aí a linguagem do nosso amigo Quispe. Não dá. Mas enfim, a doutora Ariel Roth define da seguinte forma a vida, para você parar de pensar que a vida é uma coisa simples. Vida, como diz o amigo Marcos Eberlin, é coisa de profissional. A vida é definida como incluindo células, crescimento, metabolismo, reprodução. É preciso haver muitas peças complicadas para fazer tudo isso. Além disso, a vida não é apenas um amontoado de produtos químicos em um saco. Estes logo chegariam ao equilíbrio químico e seriam essencialmente inativos em comparação com as rápidas e controladas mudanças químicas, metabólicas e as vias bioquímicas dos seres vivos. No equilíbrio químico você está morto. Para haver vida é preciso que haja muitas atividades, incluindo vias bioquímicas estabelecidas e em funcionamento. Não é tão simples assim, gente. Outra definição de Harold Morovitz, lá um livro dele foi publicado pela Londres Academic Press. Não é criacionista. O bioquímico evolucionista Harold Morovitz calculou que a chance
de um menor organismo, o micoplasma, surgir é de apenas 1 entre 10 elevado a 5 mil milhão bilhão. 10 elevado a 5 bilhões. Ou seja, é uma chance em 1 seguido de 5 bilhões de zero. Cada zero aumenta em probabilidade em 10 vezes. Resumindo, matematicamente falando, é impossível. É por isso que tem que jogar a batata quente para fora, entendeu? Matemáticos não aceitam essa coisa de que surgiu. Não tem como, né? Eu ia mostrar aqui um vídeo, mas não vai dar certo, então é o lançamento do Falcon Heavy, o foguete mais moderno e com mais capacidade de carga já inventado. É do Elon Musk, né? Da SpaceX. Levou um carro para o espaço, um Tesla. Ele é bom de marketing, né? Então, em lugar de levar blocos de concreto, que são o que eles costumam levar para o espaço para mostrar que tem capacidade de carga, levou um carro. Ele pode, a fábrica é dele, né? Eu não ia mandar meu carro para o espaço. O carro está indo em direção a Marte atualmente, né? Dentro do carro, que a mídia não destacou, mas é uma coisa interessante, o Musk mandou colocar uma plaquinha com essa inscrição aqui em inglês. Estão lendo ali? Made on Earth by Humans. Feito na Terra por humanos. Ei, qual foi a intenção do Musk em colocar essa plaquinha lá dentro? O que você acha? Hã? O cara acredita em ET, né? Só pode. E acredita que o ET sabe ler inglês também, né? Brincadeira. Mas eu acho que nem precisava colocar uma placa dessa dentro do carro. Porque, se você pensar bem, é só olhar para o carro com todos os seus sistemas integrados, né? Máquinas, e o carro não chega nem perto das maravilhas que um corpo humano possui. Sistemas de complexidade irredutível, órgãos, informação. Então precisa colocar na testa aqui, ó, eu fui feito por Deus? Precisa? É só você olhar no espelho. Está ali em cada centímetro quadrado do seu corpo, a informação. Ok? Eu fiquei assim, achei muito interessante, curioso, né, que ano passado, acho que foi ano passado, deixa eu ver se eu tenho a data aqui, acho que foi no fim do ano passado, que o ex-presidente do Departamento de Astronomia de Harvard, o Avi Loeb, soltou uma bomba na mídia. O ex-presidente do Departamento de Astronomia de Harvard disse que o nosso universo foi criado talvez num laboratório. Oh, que interessante, né? Que novidade. E diz assim o texto, né, que uma possibilidade pouco explorada é que o nosso universo foi criado no laboratório de uma civilização tecnologicamente avançada. Gente, só falta dizer o seguinte, foi Deus, pronto, acabou. Mas não querem admitir o óbvio, então eles começam a dizer o seguinte, ó, o universo é complexo, a vida é muito complexa, tudo indica que houve um design, mas não aceito esse Deus da Bíblia. Então foram os ETs super avançados que criaram o nosso universo num laboratório. Estão chegando perto, mas só falta abrir a porta porque Deus está forçando, né? Deus está pondo o pé ali. E não, aqui não entra. Aqui não, por quê? Porque a gente não quer se comprometer com esse Deus aí não. Mas Deus está dizendo, abre a porta. Mas para fugir, chegam ao ponto de dizer que foram ETs, uma raça super avançada. Eu termino de novo com Carl Sagan. Se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. E eu pergunto para vocês, meus amigos, de que lado estão as evidências mais adequadas? O que você acha? A essas alturas, depois de ouvir tantas palestras, do lado do criacionismo, design inteligente, ou do lado do darwinismo, cego, aleatório, e que pressupõe a não existência de um criador inteligente? Você que decide. Pese as evidências e tome a sua decisão. Eu já tomei a minha faz 30 anos e fico nela, tá bom? Aí para refletir, Romanos 1, 19 e 20, já lemos de manhã.
Paulo já sabia de tudo isso, no comecinho lá da era cristã. Alguns hoje teimam em resistir à ideia, mas cedo ou tarde todo mundo vai ser confrontado com essa realidade. Evidência adequada, exija sempre isso, tá bom? Um abraço. Pastor Michelson, vou convidá-lo a retornar. Não foge. A Babi, ela não manja de morcegos, quanto mais das perguntinhas que nós temos aqui. Queremos agradecer pela maravilhosa palestra ampla sobre panspermia, e a gente trocou em alguns outros assuntos que geraram algumas perguntas. Então, Babi, você quer começar? Quero, Então, adoraria. Pastor, das espécies originais dos dinossauros que não sofreram a amalgamação, alguma espécie foi preservada na arca ou todos morreram no dilúvio? E aí tem uma que completa: depois do dilúvio, espécies cruzavam com indivíduos de outras espécies? Isso é do professor Giovanni, Ciências, Biologia. A primeira pergunta é mais fácil, a segunda eu vou deixar para o Tiago. Tem uma edição da revista Criacionista, se não me engano é o número 50. Boa notícia é que todas as revistas criacionistas estão sendo preparadas na forma de um compêndio. Vai ser a obra que vai marcar o aniversário dos 50 anos da SCB. 50 anos de publicações da revista Criacionista, organizadas por tópicos, por áreas, numa coleção de 8 volumes. Toda escola vai ter que ter esse material, porque é fantástico. Dr. Rui Vieira, no alto de seus 92 anos, tem se dedicado todos os dias. Ele chega cedinho lá na sede da sociedade, passa o dia inteiro revisando milhares e milhares de páginas. Trabalho fantástico. Uma das edições dessa revista criacionista tratou desse assunto, né? Será que dinossauros poderiam ter sido preservados na arca? As espécies que Deus criou, né? Claro, talvez filhotes, né? É difícil conceber que um braquiosauro de 70 toneladas fosse colocado na arca, mas um filhote nada impediria. Existe a possibilidade. Inclusive, nessa revista há documentos que mostram possíveis avistamentos de dinossauros pós-diluvianos. Pensa na lenda dos dragões medievais. Claro que quem conta aumenta um ponto, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Os cavaleiros vinham dizendo que cuspiam fogo, que eram animais monstruosos, para aumentar, né, a fama deles. Mas talvez, será que não tinha um fundo de verdade nessas histórias dos dragões medievais? A lenda do lago Ness, do monstro do lago Ness. Nas margens do lago ali foram encontrados fósseis de plesiosauros. Talvez a lenda tenha surgido a partir dessas evidências, ou um remanescente talvez vivesse no lago, não sabemos. Na África, uma tribo ali isolada reportou para pesquisadores a existência de um animal descomunal, deixava pegadas redondas, mas com garras, não eram elefantes. E quando os pesquisadores mostraram uma ilustração de algo mais ou menos parecido com um brontossauro, nome já mais antigo, né? Eles disseram, era isso que nossos ancestrais viam. Eles chamavam de Mokeleme Bembe, talvez. E nos anos 60 ou 70, não me recordo agora exatamente que década foi, um navio japonês chamado Zuyu Maru içou uma carcaça de um animal marinho grande, com amplas nadadeiras, pescoço alongado. Havia, que bom que havia, né? Um biólogo marinho a bordo. Ele investigou a carcaça já apodrecida e percebeu que não era peixe e não era mamífero, era um réptil. Os japoneses, que não estavam tão preocupados com essa briga evolução-criação, fizeram até um selo comemorativo na época, de um plesiosauro, pescoçudo com amplas nadadeiras. Tiveram que jogar fora a carcaça porque poderia contaminar os peixes que haviam pescado, né? Um navio pesqueiro. Que pena. Mas foi desenhado pelo biólogo marinho, ele registrou o feito e muita gente acredita que aquilo lá, de fato, era um plesiosauro em decomposição. Então, não temos assim nada conclusivo, mas há algumas evidências possíveis, né? E se existiram depois, é porque entraram na arca. Claro que o plesiosauro não precisava, era marinho. Mas dragão de Komodo,
Já viram o bichão? Será que não é um descendente de tipo de dinossauro, né? Crocodilos. Há grandes répteis por aí que estão vivendo no mundo de hoje. Se vivem hoje, é porque seus ancestrais, mas como já explicou, né, o doutor Tiago, não necessariamente iguais aos de hoje. Houve diversificação, né, entre as espécies aí, mas os ancestrais deles entraram na arca, porque eles estão aqui hoje, os seus descendentes, né? Então, é uma possibilidade, sim, de que tenha havido preservação de algumas espécies de dinossauro na arca. Várias outras espécies que não de dinossauros também se extinguiram depois. Por exemplo, dodô, que era uma ave bem grande, não existe mais, né? Os mamutes, no mundo pós-diluviano, todo detonado e com habitats tão diferenciados, várias espécies não se deram bem e acabaram se extinguindo. Dinossauros podem ter se extinguido também, algumas espécies, no mundo pós-diluviano. Ok? Ok. Nós tínhamos outras perguntas, não era, Babi? Mas o nosso tempo se esgotou. Então, muito obrigado, pastor. Deus seja louvado por esse momento, por esse encontro que nós tivemos, e desde já lhe agradecemos também a presença. Obrigado.